agradar a você, e é para te adorar, e é para te servir, e é para te glorificar. Não há sentido, Senhor, se nós não glorificarmos a você nessa terra. Oh, nós te exaltamos, te damos graças, Pai, pela oportunidade que temos mais uma vez de estarmos expostos à sua palavra, de sermos ensinados, exortados, edificados, Pai, de estarmos mais uma vez nos consagrando a você. Nossa vida pertence a Ti, Senhor. Nossa vida pertence a Ti, Senhor. E nós não vamos negociar. Nós não vamos negociar os nossos princípios. Obrigada, Pai. Obrigada por essa noite. Nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Obrigada, grupo de louvor. Aleluia. Você está bem? Espero que sim. Aleluia. Abre comigo, por favor, queridos. Boa noite, né? Amém, Jesus. Lá em Gálatas 5. Verso 13. Em homenagem ao pastor Isaías. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros. E esse versículo pulou dentro de mim, né? E eu comecei a refletir, queridos, como a nossa geração tem, vamos dizer assim, corrido o risco de usar a liberdade para dar ocasião à carne. A gente está vivendo tempos que, se a gente não estiver com os olhos abertos e cantando isso, tendo a consciência de estar todo dia se consagrando ao Senhor, a gente vai estar usando em nome de, mas não é isso que Deus quer, mas Deus quer que eu seja feliz, mas eu sou livre para decidir o que eu quero. A gente vai estar deixando o conceito do mundo entrar dentro da igreja. E se a gente atentar, em muitas situações, de forma sutil, isso já tem acontecido. E a Bíblia é bem clara quando ela diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E a gente precisa estar buscando sempre ao Senhor inspiração, sabedoria, discernimento, para perceber em nós. Não é aquela coisa de olhar para o outro e dizer: rapaz, tu viu fulano? Está carnal demais. Viste o que ele disse, viste o que ele fez, viste como agiu, viste como respondeu o outro. E às vezes a gente está com o olho tão fito no outro, em cuidar da vida do outro, em observar o outro, que a gente tem esquecido de observarmos a nós mesmos e perceber aonde é que a gente pode estar dando ocasião à carne em nome da liberdade, em nome de, mas Deus quer que eu seja feliz. Em nome de, mas isso não está me fazendo bem. Se você observar, esse é o conceito que o mundo tem trazido. Se te incomoda, deixa para lá. Se te irrita, solta. Você tem que ser feliz, você tem que viver a vida, você tem que estar perto de coisas que lhe fazem bem. E isso não deixa de ser verdade. Mas a partir do momento que isso fere o princípio da palavra, não é para nós. A partir do momento que isso nos afasta do Senhor e que essa liberdade nos dá a ocasião para estar andando na carne, não é para nós. Mas isso tem sido tão sutil, isso tem sido tão sorrateiro muitas vezes, e em outras nem tanto. Mas às vezes a gente está tão alienado de algumas coisas que a gente não se apercebe. Que em nome dessa liberdade, que é maravilhosa em Deus, a gente pode estar confundindo as coisas. E ao invés de estar usando dessa liberdade
para fazer a coisa certa, está usando dessa liberdade para dar ocasião à carne e dar brecha para o diabo. Então, a gente precisa mesmo estar bem atento. E como eu repeti, não é na vida do outro, é na nossa vida, na nossa casa, nas nossas atitudes, na criação dos nossos filhos. Em não deixar que essas raposinhas tomem conta e destrua aquilo que a liberdade veio promover. Lá em Romanos 3, 17, Romanos 3, 17. Acho que eu anotei errado. Mas enfim, eu vou ler aqui que eu anotei, acho que eu anotei a passagem errada. É a passagem que diz o seguinte: ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E glória a Deus por isso. Você dá graças ao Senhor por você ter liberdade no Espírito. Eu dou. É maravilhoso, querido. Mas essa liberdade que nós temos em Cristo, não é para que a gente faça o que a gente quer. É para que a gente faça o que deve ser feito. É para que a gente tenha condições em Deus de agir de modo digno do Senhor. Lá em Romanos 6, 17, a partir de 17 diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fosse feitos servos da justiça. Diga, está falando comigo. Nós fomos libertos do pecado, querido. E a gente agora é servo da justiça. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente está abrindo mão dessa liberdade para ser servo da justiça e usando a liberdade de forma errada e dando brecha para agir com atitudes carnais. E no 19 ele diz: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim ofereceste aos vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santidade. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonheis, para o fim delas, pois o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santidade, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e para a vida eterna. Então, é para isso que nós temos liberdade, querido, para dar fruto para a santificação e para a vida eterna. Não é para justificar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas atitudes, pela liberdade que Jesus nos deu. Não é para fazer como o mundo tem feito, de dizer assim: mas eu tenho razão, então eu vou em nome da minha razão e eu acabo com tudo, né? Xingo todo mundo, digo o que eu quero, digo o que eu penso, que afinal de contas eu tenho razão. E eu tenho livre arbítrio e tenho liberdade para dizer o que quero na hora que eu quero. Diga, essa não é a atitude de um cristão. E eu não estou dizendo, querido, que está todo mundo perfeito, né? Que ninguém tem aquele momento de raiva, que às vezes você diz assim: meu Deus, passei do limite. Né? Quem nunca? Atire a primeira pedra. Né? Quem nunca, na hora de corrigir o filho, talvez passou do limite, né? Corrigiu além da medida. Quem nunca, na hora de acontecer uma situação, não teve domínio próprio naquela hora e falou além do que devia? É possível que isso aconteça, querido, mas isso não é a nossa prática. Pode acontecer, mas não é assim que a gente deve viver. E se acontecer, seja rápido, rapaz, dizer:
Senhor, me perdoa, pede perdão ao irmão e se arrepende logo, que é melhor. Nós não fomos criados e não fomos libertos para fazer aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer. A gente foi liberto para ter frutos de justiça mesmo. E que vai promover a santificação. Amém? Está quieto, né? Gálatas 5:1. E talvez você diga assim, rapaz, eu já escutei tanto isso, né? De várias formas e de muitas maneiras. Mas é segurança para nós, queridos, ouvir as mesmas coisas. E no tempo que a gente está vivendo, a gente precisa, como disse a Ana Fábia dias atrás, a gente precisa falar dessas coisas. A gente precisa exortar a igreja do Senhor. A gente precisa estar de olhos atentos, examinando-nos a nós mesmos. Porque se cada um fizer o seu papel de examinar a si mesmo, certamente a igreja do Senhor vai viver com menos problemas. Com menos moídos para o pastor resolver. Amém? Lá em Gálatas 5:1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. É sério isso, né, querido? Você já pensou que a gente é livre, mas que dependendo das nossas atitudes, a gente pode estar se submetendo a jugo de escravidão novamente? E engraçado que talvez a gente esteja se submetendo a jugo de escravidão usando o nome da liberdade. Olha que contraditório. Ah, mas eu sou livre, eu sou tão livre que eu faço o que eu quero ao ponto de pecar, ao ponto de errar, ao ponto de sair do trilho daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E sem perceber, trazendo de volta para a nossa vida o jugo que Jesus já levou na cruz. É sério isso. De quem que nós somos servos? Abre lá em Romanos 6:16. Romanos 6:16 diz assim: não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina que fostes entregue. E uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. É tão sério, quando eu parei para pensar, meu Deus do céu, como é sério essa questão de eu sou servo de quem eu obedeço. Você já parou para pensar que nós somos servos de Deus, né? Uma vez que a gente recebeu Jesus e a gente fez Ele Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos servos dele, amém? Mas, se a gente não tiver cuidado, em alguns momentos, a gente tem tido atitudes contrárias à do servo de Deus. E a gente tem obedecido, tem tido atitudes e se conduzido de forma que muitas vezes parece mais que a gente está obedecendo ao pecado e sendo servo do pecado. Abre parênteses, eu não estou julgando ninguém, não estou dizendo que ninguém está em pecado. Amém, queridos? Não atirem as pedras. Mas eu entendo mesmo como uma palavra de exortação da parte do Senhor, para que a gente perceba coisas que podem parecer imperceptíveis, mas que se a gente não vigiar e orar, como a palavra diz, orai e vigiai, a gente pode estar sem perceber, indo pelo caminho contrário daquilo que a gente está dizendo. Dizendo uma coisa e agindo segundo outra.
E não é deliberadamente, não é porque você decidiu dizer assim, eu vou fazer tudo errado mesmo. Né? Eu vou dizer uma coisa e vou fazer outra. Mas às vezes por causa da circunstância, por causa da situação, por causa do pensamento que o diabo tem trazido, por causa de alguma situação que tem se levantado, a gente tem se deixado conduzir da forma errada, pelo caminho errado. Ao ponto de usar da liberdade para dar ocasião à carne. E a gente precisa abrir os nossos olhos. Orar ao Senhor, pedir, Senhor, nos dá sabedoria, discernimento. Abre os olhos do nosso entendimento para perceber aquilo que naturalmente a gente não tem percebido. Para que a gente não seja enganado. Para que a gente não esteja achando que está indo tudo bem e tendo sinalizações, né, na estrada, as placas de sinalizações na estrada, nos mostrando, mas porque a gente está tão convicto que está fazendo a coisa certa, não está atentando para a placa. Ou às vezes está pegando o atalho, que muitas vezes conduz para a morte. Conduz para a perca de tempo. Conduz para períodos mais difíceis do que o que poderia ser. E não é isso a vontade de Deus para nós. Não é essa a vontade de Deus para nós. Não foi para isso que nós fomos libertos. Não foi para isso que nós fomos salvos. Amém? Abre lá em Gálatas ainda. Eu estou indo e voltando, né, para Gálatas. Gálatas 5:25. Diz assim: se viverdes no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixeis possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E eu tenho certeza, querido, que o desejo de cada um de nós é viver no Espírito. É andar no Espírito. E se a gente diz que vive no Espírito, a gente precisa mesmo andar no Espírito. A gente precisa mesmo estar se vigiando para permanecer andando no Espírito. Para não deixar, né, a vanglória e todas as outras coisas que dizem respeito à vida, ao cotidiano, à rotina, nos tirar dessa vida no Espírito. E a gente tem capacidade de vinda de Deus para conseguir fazer isso, mas a gente precisa decidir usar dessa capacidade. A gente precisa decidir, como a música que a gente cantou agora atrás, consagrar todo o nosso ser a Ele. Dia e dia, após dia. Não é só no culto, não é só na hora do louvor, mas é todo dia. É como diz a música de Thales Roberto, né? Todo dia o pecado vem e me chama. E aí a nossa resposta todo dia para o pecado tem que ser não. Porque eu sou do Espírito, então eu vou andar no Espírito. É diário, querido. Porque, como Janaína gosta de dizer, né? O diabo não está brincando de ser diabo. Mas, às vezes, a gente, como igreja do Senhor, parece que está brincando de ser igreja. Achando que vai deixar as coisas acontecerem de todo jeito, levar a vida de todo jeito, mas é porque eu sou do Espírito. Quase cantando aquela, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas existe um caminho que a gente deve conduzir a nossa vida. A gente tem todas as sinalizações, tem todas as instruções, tem todas as ferramentas. Tem um Espírito que nos guia em toda a verdade. Só não vê quem não quer. Só não escuta quem não quer.
Lá em Efésios 4. Aleluia, obrigado, Senhor. 4:30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Às vezes a gente tem todo o cuidado para não entristecer alguém, né? A mãe, o filho, o amigo, o pastor, o vizinho, o papagaio, o periquito, né? A hierarquia aí da família toda. Mas às vezes a gente não se atenta a esse cuidado de não entristecer o Espírito Santo. A gente se preocupa, me permite usar o termo preocupa, né? Em sair bem na fita com todo mundo. Ser o politicamente correto, o amigo de todo mundo, que não desagrada ninguém. Mas às vezes, em nome de não desagradar ninguém, a gente tem que desagradar da pessoa mais importante da nossa vida. E a Bíblia nos instrui: não entristeçais o Espírito Santo. Então, que todo dia, no nosso momento de consagração, a gente possa dizer: Espírito Santo, me mostra se tem alguma coisa em mim que está te entristecendo. Se tem alguma coisa em mim que está causando a sua tristeza. E é engraçado que são coisas tão simples, né? São coisas que a gente já ouviu e já reouviu. Mas se a gente não ouvir de novo, não ler de novo, não buscar de novo, vai se perdendo. É igual os ensinamentos do pai e da mãe, né? Que se o pai não estiver lá dizendo a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, os meninos esquecem. Não sei os filhos de vocês, mas as minhas, eu digo, pelo amor de Deus, desde que vocês tinham 3 anos, 2 anos, eu digo a mesma coisa. Está com 12, eu tenho que dizer a mesma coisa todo dia. Ah, mamãe, mas porque eu esqueço. E a gente, como filho de Deus, muitas vezes está esquecendo também de algumas coisas. E é por isso que o Senhor nos traz de novo. Nos ensina de novo, nos faz de novo ouvir as mesmas coisas. Então esteja como filho atento à voz do Pai. Que todo dia está lá: como é mesmo, Senhor, aquela instrução que você me deu? Me lembra aí. Como é que eu devo andar? Me lembra aí como é que eu devo agir nessa situação. Eita, Senhor, agora eu não sei não o que é que tem que fazer. Me lembra. Eu sei que tem uma instrução para isso. Existe, queridos, instruções para todas as coisas na nossa vida. Agora a gente precisa estar disposto a querer ouvir e obedecer. Que às vezes até a gente ouve, né? Mas existem 2 decisões, a de ouvir e a de obedecer. A de ouvir é mais fácil muitas vezes do que a de obedecer. Mas é a de obedecer que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Aleluia. Abre lá em Romanos 8:13, por favor. Aleluia. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente viverás. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outrora atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Aleluia. E eu sei, querido, que o desejo do nosso coração, se você sai de casa numa sexta-noite, depois de uma semana de trabalho, para vir cultuar e adorar o Senhor, porque o desejo do seu coração é viver pelo Espírito. Amém? Você concorda comigo? E vou repetir de novo, eu não estou querendo dizer que aqui a gente não está vivendo. Mas, vamos dizer assim, eu estou exortando com a palavra que eu fui exortada. Né? Aquela coisa que o povo diz assim, conselho bom é conceito compartilhado, né? Conselho.
Então vamos dizer que hoje é um conselho compartilhado, para que a gente esteja atento a isso. Não deixe esse conselho se perder, não deixe essa instrução se perder no dia a dia, no meio da rotina, na canseira do dia a dia, no cansaço, nas dificuldades, nas pressões. E para a gente terminar, e Penha vinha assim, trazer, né? Jogar a responsabilidade para a Penha agora, de apaciguar o negócio. Lá em Gálatas 5, de novo, 16. Agora eu vou fazer igual dizia pastor Bando. Vocês me amam ainda? 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É simples assim. Se a gente tiver, querido, todo dia, exercitando o viver no Espírito, a gente jamais vai satisfazer a concupiscência da carne. É simples assim, mas precisa de atenção e de cuidado para que a gente faça isso todo dia. Não é difícil para nós, porque nós temos toda a ajuda que a gente precisa, toda a ferramenta que a gente precisa dentro de nós. Mas a gente precisa estar atento às sinalizações, às placas. Para quem está na estrada, né? Se ele atenta às placas, às ferramentas que foram colocadas para fazer ele chegar no caminho certo, ele vai chegar. E nós temos as sinalizações, nós temos as placas dentro de nós. Nós temos testemunho interior. Quem nunca, né? Fez alguma coisa que quando fez assim, por dentro, pulou aquela informação, não devia ter feito. Isso é sinalização, é placa. Ou então aquela coisa assim, eu sabia que eu não devia ter feito isso. Então são essas pequenas coisas que o Senhor quer mesmo nos fazer atentar. Para que a gente prossiga para o alvo, para que a gente avance, para que a gente chegue no propósito que Ele tem determinado para as nossas vidas. São palavras de salvação, querido. Não são palavras de julgamento, não são palavras de acusação. Mas são palavras de salvação para nos lembrar da nossa responsabilidade na vida cristã. Da nossa responsabilidade como guiados pelo Espírito. Da nossa responsabilidade como filhos da luz. Da nossa responsabilidade como livres no Senhor. Para cumprir a vontade dEle e não a nossa. Amém? Tem um minutinho dá para orar. Amém? Pai, eu te dou graças por essa noite. Eu te dou graça pelas tuas instruções, Pai. Eu te dou graça pela sua palavra caindo em terra fértil. Eu te dou graças por você nos amar e nos instruir acerca de toda a verdade. Por você nos dar as sinalizações para que a gente possa caminhar da forma certa. E chegar no propósito e no alvo que você tem para cada um de nós individualmente. Eu te dou graças pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que, assim como eu, vão estar mais atentos às sinalizações que você nos dá, às instruções que você nos traz. Nos dá sabedoria, discernimento, para perceber todas as coisas que precisam ser percebidas. Em nome de Jesus. Amém.